meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura e hoje eu vou fazer o resumo de 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Vamos lá. Então são muitas aventuras, não dá para ficar contando uma atrás da outra, porque só lendo mesmo o livro para a pessoa se empolgar, entrar nessa ficção científica e gostar. A história começa quando o professor Aronnax, que é um francês, é médico, é cientista e ele cuida de um museu. Ele é convidado para elucidar um mistério. Um estranho animal anda pelos mares atacando os navios europeus, americanos e outros da marinha mercante e desaparece misteriosamente. E ele tem um ajudante, um criado, que em algumas traduções se chama conselho e outras se chama conselho. E eles vão entrar num navio que é o Abraham Lincoln para perseguir e matar esse animal. Lá eles conhecem um terceiro personagem chamado Ned Land, que é um arpoador canadense e que os acompanha até o fim. Nessa viagem, no início dessa viagem, eles começam a andar nesse navio, encontram o animal, começa ali uma batalha, mas aí no meio dessa batalha o leme do navio quebra e aí nesse choque com o navio o conselho, o professor Aronnax e o Ned Land caem no mar. Mas aí o navio ele está avariado, ele não consegue dar a volta e segue o seu caminho. E eles então vão tentar salvar suas próprias vidas até que eles encalham no escolho. E eles ficam lá, é muito firme esse pedaço de rocha. De repente esse pedaço de rocha sobe e eles descobrem que na verdade o animal ele é um navio que anda embaixo das águas, cujo capitão se chama Nemo. O capitão Nemo, ele acolhe aqueles três personagens. A história é contada na visão do professor Aronnax, em primeira pessoa. Isso é importante lá no fim por um motivo. Então ele acolhe, ouve as histórias e faz a seguinte proposta. Eles têm duas escolhas. Ou eles ficam cativos do submarino e livres, andando por onde quiserem, fazendo o que quiserem, ou então eles voltam para o mar e morrem. E o professor Aronnax, junto com os outros, decide ficar no submarino, apesar de perder a liberdade, porque ao menos ficaria vivo, sendo alimentado. E o Capitão Nemo, ele não hesita em nenhum momento, porque ele odeia a humanidade. Então para ele é muito simples, joga para fora, fez sua escotilha e segue. E eles são acolhidos com uma certa distância pelo Nemo, mas o Nemo, ele propõe uma viagem inicial de 20.000 léguas na companhia do professor, e o professor é cientista e ele vai ter a companhia necessária para falar das suas descobertas, contar, e assim começa a viagem desses três personagens junto com o Nemo. Seguem nas mais diversas aventuras, e o importante é entender que essas aventuras elas só são possíveis por causa do escafandro. E esse livro é um livro de ficção científica, porque ele coloca coisas com explicações acadêmicas fantásticas e que não são possíveis ainda hoje, mas quando você lê o livro, você acredita piamente que é possível, porque você entra na ciência do livro. Então vou dar um exemplo. Eles fazem uma caça submarina a animais, usam o escafandro e usam uma arma, um rifle dentro da água, e a bala do rifle, o conteúdo da bala é eletricidade, e aí quando a bala bate no animal, o animal morre eletrocutado. São muitas aventuras, não tem como contar todas as aventuras detalhadas no livro. Então eu vou fazer como eu fiz com Don Quixote de La Mancha. Vou contar uma ou duas só para lembrar, né, das horas maravilhosas de leitura. Então tem um determinado momento em que eles pegam o escafandro, os dois, só o professor Aronnax e o Nemo, e saem pelo fundo do mar, numa distância imensa do Nautilus, que é o nome do submarino.
E aí o professor Aronnax, ele começa a ver um clarão embaixo da água. E ele vai se aproximando, e esse clarão, na verdade, é o reflexo da luz no mármore. E ele vai chegando perto e ele vai percebendo que ali se trata de uma cidade. O primeiro pensamento que ele tem é o mais lógico para um cientista: Pompeia. Só que aí ele vai vendo que a arquitetura da cidade, ela é muito moderna, muito mármore. E aí ele descobre que é muito assim avançado para ser Pompeia. E aí ele cai na real. Ele está visitando Atlântida. E é maravilhoso porque ele, que é cientista, ele começa a pensar na história de Atlântida, no relato de Platão sobre Atlântida, no que a história antiga falava sobre isso. Enquanto ele vai vendo as coisas, ele vai relatando a história. É muito bonito essa aventura. Uma outra aventura que se processa é quando o Nautilus ele sai do Oceano Índico e vai em direção ao Sri Lanka. E aí ele se depara com o Golfo de Maná. O Nemo explica a eles três que ali ocorre mais adiante, um mês mais adiante, março, abril, por exemplo, ocorre a exploração de pérolas. E que a região é dominada pela Inglaterra. E ele sai no submarino, nessa aventura com o escafandro, em busca de encontrar algumas pérolas. Então ele encontra um conjunto, pérolas gigantes, pérolas menores, as quais ele pode subtrair ali aquela pérola que é preciosa, e ele tem ali uma riqueza em mãos, se ele quiser. Ele mostra uma pérola que ele conhece, uma pérola de proporções gigantescas que a gente nunca viu nem nunca vai ver, somente o capitão. Na volta, ele se depara com um nativo da região, supostamente um indiano, em que ele faz a pesca em apneia, ou seja, ele inspira, prende o ar e desce, mergulha, vai buscar as pérolas, sobe e coloca no barco. O interessante é que nessa pesca ele arrisca a vida. Por quê? Porque ele segura uma pedra, pula do barco com essa pedra, afunda o mais rápido que pode, solta a pedra e pega as ostras, as pérolas. E quem está em cima do barco vai puxando a pedra de volta para o barco. Extremamente perigoso. Há um aumento muito grande de pressão, sangramento de nariz, e essas pessoas vivem pouco. E elas ganham centavos pelas pérolas. Pelo menos no livro é relatado dessa forma. De repente, aparece um tubarão. E aí o Nemo, vendo que a pessoa estava em perigo, ele saca a faca e luta corpo a corpo com um tubarão. E ele luta, ele esfaqueia, ele vai, e quando está na maior emoção, ele começa a perceber que vai perder a vida ali. E aí o Ned Land, que é o outro personagem, tinha levado o seu arpão. E aí ele joga o arpão dentro da água e consegue atacar o coração do tubarão. E aí ele salva a vida do Capitão Nemo. E eles voltam para o Nautilus e seguem para outras aventuras. No final, eles estão cativos no navio. E no final, o Capitão Nemo, ele dá um vacilo, e eles três, o Conseil, o Professor Aronnax e o Ned Land, conseguem pegar ali um bote especializado para o Nautilus e conseguem se desprender do Nautilus e chegar até a firme. Só que a gente não sabe, no meio da tempestade que está, das marés altíssimas, a gente não sabe direito como que eles são salvos, porque a história é contada pelo Professor Aronnax e nesse exato momento ele perde os sentidos. Quando ele acorda, como num passe de mágica, ele já está na Terra. Então o Júlio Verne ficou devendo mais emoções no fim. Acho que ele estava com preguiça de escrever. Só pode ser, porque a história está maravilhosa, ele perde o sentido e quando acorda está salvo. Mas é isso. Vou fazer agora 3 comentários importantíssimos, a meu ver, sobre esse livro. Bom, eu vou fazer 3 comentários após a leitura do livro. A primeira
É uma pequena história. Quando eu comecei a ler esse livro, antes, eu comecei por essa versão, da Martim Claret. E eu não consegui terminar de ler. Eu não entendi na época, isso foi anos atrás. E aí depois eu peguei essa versão muito bem traduzida, muito bem sucedida. E nessa versão eu consegui chegar até o final. Eu me lembro que esse livro, nessa versão, ele me marcou muito, porque eu fiquei muito deprimido. E aí eu vou tentar agora explicar por quê. Eu acho que uma das coisas que me atrapalhou muito na época lá atrás foi a forma como foi traduzido. Então eu vou ler aqui, ó, desse livro, primeiro capítulo, primeiro parágrafo. Corria o ano de 1866. Inesperadamente, o mundo foi abalado por acontecimento fantástico, fenômeno inexplicado e inexplicável, que certamente ainda não foi esquecido. Estranhos boatos alarmaram os habitantes dos portos e provocaram a curiosidade pública no interior dos continentes, impressionando principalmente todos os que, por ofício, navegavam pelos mares. Comerciantes, armadores e governos de alguns estados ficaram enormemente preocupados com o estranho fato. Desse livro aqui. Vamos ver desse outro. Vou ler agora essa versão, a mesma parte. O ano de 1866 foi marcado por um acontecimento estranho, fenômeno inexplicado e inexplicável, do qual, sem dúvida, ninguém se esqueceu. Para além dos rumores que agitavam as populações portuárias e inflamavam a opinião pública no interior dos continentes, os homens do mar ficaram particularmente abalados. Os negociantes, armadores, capitães de navio, skippers, masters da Europa e da América, oficiais das marinhas militares e todos os países, e por fim, os governos dos diversos estados dos dois continentes se preocuparam no mais alto grau com esse fato. Então veja que eu me senti melhor lendo essa versão, nesse momento que está. Então ela eu consegui ler até o final. A preocupação com a tradução, ela é importante, porque você não conseguir chegar até o fim não significa que a culpa seja sua. Existem fatores externos à leitura que podem levar você ao insucesso. A segunda coisa que eu gostaria de falar é que esse livro, ele vai se tornar um dos 10 melhores livros lidos da minha vida até o momento. Ele só perde para Os Miseráveis, mas tem muita ciência nesse livro. Então existem duas formas de ler o livro. Você pode ler do começo ao final, foi assim que eu li, gostei muito, ler tudo. Ou você pode, ao chegar na parte científica, na descrição dos animais, detalhadamente, cada animal, centímetro, tamanho, cor. O Júlio Verne, ele tem o cuidado de colocar no parágrafo que ele fala do animal, ele só fala do animal. Então eu percebi ao longo da leitura que se você não gosta daquele parágrafo, você poderia saltar o parágrafo e ler o outro, que fala da história em si do romance. E isso não traz prejuízo nenhum à leitura. E existe muita informação, mitologia, filosofia, religião. Ele fala do Mar Vermelho, ele fala da travessia do Mar Vermelho, ele fala da descrição dos animais, ele fala da formação do mundo. Então, se você está interessado só no romance, você pode pular essas partes sem prejuízo. E a terceira informação, que foi muito marcante para mim nesse livro, é que o professor Aronnax e o Capitão Nemo, eles na verdade são dois cientistas. É como se fosse a pergunta e a hipótese, o tempo inteiro. Ora, o Aronnax faz a pergunta e o Nemo cria uma hipótese, ora é o contrário. Eles vão se revezando nisso aí. É muito importante para o cientista fazer as perguntas certas. Quando se faz as perguntas para a pesquisa qualitativa, você pode responder a porquês.
Quando se faz a pergunta para pesquisas quantitativas, você pode responder ao quanto. E as hipóteses vão variando em razões e quantificação. E quando você não faz a pergunta adequada, a pesquisa não chega a nada, não vai a lugar nenhum. É muito bonita essa argumentação entre pergunta e hipótese, vale a pena conferir. O meu objetivo é ler 100 livros clássicos. Se você está me acompanhando nessa jornada e quiser sugerir algum livro clássico que você tenha gostado ou que você tenha odiado, me manda essa informação que vai me ajudar muito. Eu ainda estou na seleção dos livros. Se você está me acompanhando, espero que você tenha gostado. Já vi muitos comentários do vídeo, embora eu não estivesse esperando por esses comentários, mas tem sido de grande valor. Grande abraço, até a próxima leitura.